Olá, hoje é dia 29 de junho, segunda-feira. Eu sou Alex Agostini, economista-chefe da Alce Rating. E hoje foi divulgado, como sempre acontece toda segunda-feira, o relatório do Boletim Focus do Banco Central, aquela pesquisa que o Banco Central faz com algumas consultorias, bancos, corretoras, algumas instituições financeiras. São aproximadamente 100 instituições que projetam os principais indicadores macroeconômicos do Brasil, né? Inflação, PIB, taxa de câmbio, taxa de juros. E os indicadores mostram o seguinte: esses analistas, e a Austin compartilha disso também, continuam acreditando que o PIB no Brasil vai fechar em queda em torno de 6 a 6,5% neste ano de 2020. A queda no Fox está 6,54%, piorou em relação à última semana, mas agora piorou menos do que vinha piorando nas últimas semanas. Começou a se estabilizar. A inflação subiu um pouquinho. A expectativa agora é de 1,63% do IPCA para o final deste ano, ou seja, acumulado no ano. Coincidentemente, a mesma expectativa da Austin, inclusive nós falamos isso na semana passada. Juros, Selic, a projeção está em 2% para o final deste ano. Também a expectativa da Austin, como eu já falei anteriormente. Ou seja, a expectativa é que em agosto haja uma nova redução dos juros, agora da ordem de apenas 0,25 ponto percentual. Bom, hoje foi divulgado o IGPM referente ao mês de junho. Ficou numa alta de 1,56%. O principal motivo foi o reajuste dos preços dos combustíveis nas distribuidoras. Então pega o IPA, né, o índice de preço no atacado, de forma muito forte. Mas também no IPC a gente já observa aí uma redução daquela pressão de queda que estava sendo observada ali até início do mês de junho, como mostrou o IPC-FIP e o IPCS. Até esses próprios índices já mostram aí uma forte alta no fechamento do mês de junho, que vão ser divulgados na próxima semana. O que a gente percebe então é que a economia aos poucos vai retomando a vida, né? A gente sabe que ainda existe uma preocupação muito grande, principalmente com relação à segunda onda de contaminação por conta da Covid. Algumas cidades, grandes centros como Belo Horizonte decidiu, e também o Distrito Federal decidiu novamente fechar algum comércio, pelo menos por algum período, tentar controlar de novo, né, esse contágio. A gente viu fortemente uma onda de contágio nos Estados Unidos e também lá na China agora retomando, então aquela preocupação da segunda onda persiste. Mas como eu disse, aos poucos a vida ela tenta se recuperar, se retomar novamente, né, a vida profissional. Nós vimos, por exemplo, da última semana para cá, alguns indicadores de confiança calculados, elaborados, divulgados pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Então o índice de confiança na indústria melhorou bastante, voltou ao mesmo nível de 2017. Confiança do consumidor também para o mesmo nível. Confiança no setor da construção civil, que é um setor também muito importante para a economia brasileira, também voltou a crescer. Confiança no setor de comércio também voltou a crescer. Todos esses indicadores divulgados de quinta-feira passada para hoje mostraram uma forte recuperação. Claro, ainda está muito longe daquele nível observado no final de 2019 e início deste ano. Porém, já mostra que a sociedade começa a olhar para frente e esperar uma recuperação um pouco mais consolidada em termos de perspectiva para 2021. A gente sabe que 2020, infelizmente, é um ano perdido, um ano agora daqui para frente de ajustes. E esse ajuste passa naturalmente nas mãos do governo. Então hoje, por exemplo, foi divulgado o resultado do governo central. O déficit como se esperava, né, veio muito forte, veio 126 bilhões de déficit, ou seja, o que o governo gastou foi muito maior do que ele arrecadou. Lembrando que a arrecadação tem entrado num período de queda muito forte, tanto por conta da atividade econômica fechada, né, ou seja, a atividade fechada, então cai a arrecadação. Tem também o diferimento de alguns impostos, ou seja, o governo postergou a gente ir lá e pagar alguns impostos, né, principalmente setor industrial, então deixou um pouco mais para frente. E também houve um aumento da despesa. O governo gastou no combate à Covid só no mês de maio 53 bilhões. Somando maio e abril foram pelo menos gastos 113 bilhões de reais no combate à Covid. Então ele aumenta a despesa e tem uma queda na receita.
então o resultado é um déficit primário crescente. Mas olha só, maio aparentemente foi o fundo do poço. Então para junho a gente espera na Áustria um déficit de novo, mas na ordem de 108 bilhões. O que a gente fica bastante atencioso é como que o governo vai lidar nos próximos meses em relação ao auxílio emergencial. O Tesouro Nacional diz que não dá para criar uma renda permanente, uma ajuda permanente. Não tem dinheiro no cofre do governo. Então o governo precisa se financiar por meio de emissão de dívida. E aí tem uma grande preocupação. Quando o governo aumenta muito sua despesa e, portanto, seu endividamento, os investidores, os empresários começam a ficar preocupados na sustentabilidade dessa dívida. É como o cidadão comum quando começa a entrar numa bola de neve, né, pegando juros, pegando cheque especial, pagando juros altos, se endividando com financiamento de bens, então ele entra num risco muito forte de insolvência. Então o pessoal começa a não querer dar crédito para esse cidadão. Isso também acontece com a economia brasileira. Se aumentar muito o endividamento, os investidores começam a reduzir os aportes de recursos na economia e a retomada fica um pouco mais lenta, mais difícil. Então o governo precisa focar bastante no pós agora, pandemia, não pós-pandemia, né? A gente vai continuar com a pandemia, infelizmente, o vírus vai continuar. Mas eu diria, né, passado o pior momento, como que o governo vai conseguir controlar ali os gastos públicos, principalmente a partir de agosto, setembro em diante. Como já foi dito, né, não dá para fazer uma renda permanente. Então o governo precisa voltar a olhar a questão do equilíbrio fiscal para transmitir para os investidores, os agentes econômicos, sociedade como um todo, de que ele está sim preocupado com o equilíbrio fiscal para uma retomada bastante sólida da economia brasileira. Nós ainda vamos ter números negativos no mercado de trabalho, o que significa que a taxa de desemprego ainda vai subir, infelizmente, porque o emprego é a primeira variável a ser afetada na crise e a última variável a sair da crise. Então nós vamos ter uma melhora do emprego em 2021, em termos de queda da taxa de desemprego. Só para finalizar, nós na Austin projetamos que no mês de maio, os dados do CAGED, ou seja, pessoal com carteira assinada, deve anotar um fechamento de 930 mil postos de trabalho. Isso mesmo. A nossa projeção é que no ano, 3 milhões de pessoas tenham perdido o emprego com carteira assinada. E aí depois a retomada vai ser um pouco mais lenta, uma parte disso vai começar já a voltar para o mercado de trabalho, pelo menos no final do ano. As expectativas começam a se firmar para o terreno positivo, mas precisamos acompanhar essa questão da segunda onda de contágio no mundo, aqui no Brasil, como que os governos estaduais e municipais estão lidando com a situação e principalmente como o governo federal vai fazer o equilíbrio das contas públicas. É isso. Obrigado. Até mais.